Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje fechando não um ciclo, mas alguns ciclos da minha vida, inclusive, enfim, o ciclo do expositor. Não, ele não está acabado, faltam muitas coisas para fazer, mas o vídeo chegou, então agora eu já posso começar a limpar, arrumar a coleção, porque está desse jeito desde que chegou aqui, desde que eu tirei das caixas depois da mudança. Para quem acompanha o canal sabe que durante alguns anos os vídeos foram feitos quando de casa, num outro apartamento, e de uns meses para cá eu mudei e, vamos falar assim, usufruí, para não dizer sofri de várias experiências e coisas que talvez sejam úteis aí para vocês que um dia vão mudar, vão fazer um expositor, etc. Então esse aqui ainda não é o vídeo do expositor, dos detalhes do expositor, e eu vou explicar um pouquinho e vou comentar também algumas experiências que não estão bem relacionadas ao colecionismo diretamente, mas estão relacionadas a algumas decisões que a gente toma com essa história das coleções em função da mudança, do expositor e etc. Muita gente, quando eu disse lá meses atrás que iria mudar, falou: ah, você tá ferrado, você tá lascado porque você jogou as caixas fora, eu quero ver agora você fazer a mudança, vai quebrar tudo que você tem, vai chegar tudo destruído, agora eu quero ver isso e aquilo. Não de forma leviana, a grande maioria, mas porque realmente achavam que eu ia me complicar com as caixas. Vide que eu sempre digo que as caixas ocupam muito espaço e que, independentemente do apartamento ser maior, menor, eu não posso tolerar tanto espaço ocupado por caixa vazia, por oxigênio dentro da caixa. Eu saí numa vantagem muito grande na mudança e na coleção, porque apesar de eu ter estátuas, eu tenho muita coisa articulada e de plástico. Então, é claro que isso também me dá alguma vantagem. Quem assistiu os últimos vídeos antes da mudança, lembra lá do expositor vazio, sem nada, né? Um negócio meio melancólico, mas a verdade é a seguinte: quando eu cheguei à conclusão de que iria mudar, e por que isso também tem a ver talvez com a vida das pessoas, muita gente fala assim: não, eu invisto em figuras, eu invisto porque as figuras valorizam. Bom, nos últimos 2 anos eu investi em imóveis, isso é, tudo que eu acumulei nos últimos 15 anos com a minha esposa, eu comprei parte do imóvel onde eu trabalho, porque independentemente de eu trabalhar lá ou não, eu acho que aquilo lá é um bom negócio, e surgiu essa oportunidade de um apartamento maior, etc, e comprei aqui. Então eu fiquei bem Durango, não passando necessidade e tal, mas muito restrito no que eu ia gastar. Então isso também é um dos motivos de não ter chegado às vezes muita coisa nos últimos meses para cá, porque realmente eu estou com o freio de mão totalmente puxado. E a primeira coisa na mudança, quando eu falei, puxa, eu tenho que mudar a coleção, que é algo que as pessoas falam uma coisa muito importante e tal, virou um estorvo, porque a primeira coisa que eu pensei: como é que eu vou tirar tudo isso aqui e levar para lá? Independentemente de ter caixa ou não, é tirar tudo do expositor, e eu tinha muita coisa, tinha mais coisa do que tem aqui. Como é que eu vou tirar isso? Quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Então, a primeira coisa foi esse sentimento de estorvo, e depois ok, vou mudar. Onde eu vou colocar isso? Porque no apartamento não existe novo não existe um expositor. Então, eu precisava tomar algumas decisões, algumas mais rápidas, e ainda por cima apareceram 2 ou 3 situações no meio do caminho que também me tiraram um pouco o foco da mudança. As pessoas eu sempre falo isso, muita gente dá muito valor à coleção, às peças, o valor da pose e tal. Só que isso aqui é algo que nos faz muito feliz, mas é algo complementar, tem que ser algo complementar à vida. E nessa história da mudança, a coleção é um quesito de toda a mudança, do dinheiro investido, de transporte, de obra e etc. Então o pessoal fica dando: e agora como é que você vai fazer? Como vai levar sem as caixas? Um assunto de cada vez. Eu tinha assuntos muito mais importantes que esse. Um deles é porque eu dei a sorte, o azar de vender o meu apartamento antes de mudar para cá. Então fiz tudo uma conta, me organizei
e ainda tive no meio do caminho de morar num lugar transitório durante uma semana, 10 dias, que também me desgastou muito. Eu não ia comentar isso, mas no meio desse transtorno todo, descobrimos uma doença gravíssima no meu pai, atleta pra caramba, nunca bebe, nunca fuma, come coisas que fazem bem para ele e tal, não sei o quê. Uma baita doença. Eu que também pedalo como ele, tudo, mas eu curto a vida, que nem o Ferris Bueller, curto a vida doidado. Bom, ele teve esse azar. Então, imagine que alguns assuntos, mesmo esses aqui, acabam ficando pequenos dentro de assuntos muito mais importantes e maiores. Então, a questão da mudança, no meio dessa turbulência toda, o que eu ia fazer e tal, o apartamento não ficou pronto, tenho que reformar o outro, dinheiro indo embora, eu simplesmente comprei 4 bobinas de plástico bolha. E o pessoal, porque você não tinha as caixas? Mesmo se eu tivesse as caixas, eu tinha algumas, você tem fotos aí que talvez estejam aparecendo agora, mesmo que eu tivesse as caixas, eu não ia tirar pecinha por pecinha, ver como encaixa no isopor bonitinho e tal. Eu até tinha as caixas, 3 ou 4 caixas dos Thundercats que tinham chegado dias antes da mudança, tinha uma caixa do Vingador que já tinha levado ferramentas para outros lugares e tal, etc. Nem usei as caixas, porque eu falei, não vou ficar encaixando isso aqui em isopor. Então, comprei 4 bobinas de plástico bolha, enrolei as figuras, peguei caixas de papelão em diversos lugares, inclusive lá no Tadeu. Tadeu tinha diversas caixas vazias lá que entram coisas toda semana. Caixas da Funko, Funko, papelão grosso, bem resistente. As da Iron menos, mas as da Funko bem grossas. E comecei a embalar essas coisas. Então, embalei as bases, que são peças maiores e mais pesadas por baixo, e depois fui colocando em cima, identificando caixas como frágil, muito frágil, o que tinha dentro das caixas, exatamente para saber na hora de manusear. E fui colocando, então demorei 3 ou 4 dias para tirar desmontar todo aquele circo que eu tinha e colocar. E o pior que carregar caixa com figura é caixa com quadrinho, porque papel é algo complicado, é um volume pequeno, mas que pesa muito. Então ainda teve essa, eu tenho muito quadrinho, tinha muitas outras coisas. Embalei tudo no plástico bolha, parte dessas coisas eu carreguei e descarreguei, e ficaram aqui no meio da obra do apartamento que não estava pronta, ainda ficaram pelo menos 10 dias aqui fechadas, mas tomando poeira, isso, aquilo, as caixas. Então, quando, enfim, eu já estava morando aqui ainda com coisas a fazer, eu não tinha o expositor, tem vídeos que eu gravo aqui, isso aqui era um guarda-roupa, porque eu falei, eu estava ansioso para terminar esse problema todo. Tinha nesse canto aqui do lado direito, onde às vezes eu gravo as lives, tudo, era um banheiro, só que tinham vários banheiros aqui, então eu matei um para aumentar o quarto, e as caixas no meio do caminho, e toda hora tinha que transportar a caixa para um lado, para o outro, para mexer aqui e lá, etc. Então eu falei assim, preciso fazer um expositor, algo para tirar logo da frente. E nessas horas que eu falo de amizades e tal, etc., Durango, o Estevão, nosso estagiário, falou, vamos fazer isso junto. Eu tenho ferramental, tenho uma certa noção como fazer, vamos fazer, etc, etc, etc. O Zório veio aqui ajudar, só que eu só posso aos sábados. Então nós passamos aqui, não sei, 7, talvez 8 sábados de manhã até às vezes 10h30, 11 horas da noite, fazendo o que vocês estão vendo aqui, o que vocês estão vendo recentemente nos vídeos, errando, acertando, mas sempre com muita diversão. A gente bebia, comia, almoçava, jantava, falava mal dos outros, então a gente deu muita risada e o resultado é mais ou menos esse aqui, com muita coisa para fazer, porque nós acertamos em muitas coisas, erramos, tem muitas coisas que faltam acabamentos, e eu não vi a hora de tirar as coisas das caixas. Nesse meio tempo ainda, também algo que não sei se certamente interfere, mas também eu ia deixar, mas já comentei meu sogro morreu de repente, dentro da casa dele, então uma baita confusão, e as pessoas, e as peças que se danem. Eu queria tirar aquelas coisas da caixa, ter um lugar para sentar e trabalhar, e enfim tirar as figuras das caixas, porque tinham muitas caixas aqui no meio.
Então, a verdade a gente fica dando valor, o pessoal, a caixa, a mudança, o valor, isso aqui, de novo, isso aqui é algo complementar, é um tema coadjuvante das nossas vidas. Tem coisas muito mais legais e divertidas, mas isso aqui é legal também, faz parte, mas é um tema adicional. Então, quando a gente fez isso, vamos falar assim, tinha um guarda-roupa, eu falei assim, a gente vai usar esse guarda-roupa, a gente vai arrancar o guarda-roupa, arrancar o miolo do guarda-roupa e vai fazer aqui dentro. Então, num primeiro momento, a gente tentou revestir o fundo do guarda-roupa com ideia do Estevam, parece um papel de parede, mas ficou uma porcaria, a gente já desistiu no primeiro dia. Depois revestimos com MDF, mas o fundo do guarda-roupa mole pra caramba. O Estevam foi descobrindo materiais e outras coisas e chegamos nessa conclusão porque o que acontece é o seguinte, depois que a gente cometeu uma série de erros, ficaram buracos, ficaram cortes, isso e aquilo, colocamos massa, aí não ficou legal. Falou, vamos fazer o seguinte, a gente pinta tudo de branco, pinta tudo de branco e depois, aos poucos, vamos mexendo, melhorando e acertando algumas coisas. Então a verdade é que hoje, a data de hoje, é um dia que fecha-se alguns ciclos, porque veio o vidro, do jeito que está, nem limpei, está tudo empoeirado, do jeito que chegou aqui, o cara colocou, está desse jeito. Mas como vários assuntos da vida, eles não estão acabados. Se fechou uma etapa daquele assunto. Então tem coisas a se mexer, preciso colocar um interruptor para ligar e desligar porque estou ligando direto na tomada, preciso pensar em como contornar esses erros que ainda são um pouco aparentes, tem marcas e outras coisas. Mas a verdade é que, fazendo uma analogia também com a situação do meu pai, que fez uma operação complicada, isso, aquilo, hoje ele está mais ou menos curado, vamos falar assim, só que ainda o assunto não está acabado, assim como o expositor e outras coisas. Então, algumas situações aqui que depois no futuro eu vou abordar quando a gente olhar isso com detalhes. Primeira coisa em relação à iluminação, dessa vez sim a gente posicionou mais à frente com uma luminária de LED, ela fica um pouco mais à frente, eu consigo ver as figuras atrás. Algo que eu preciso ainda resolver em relação ao ambiente, quando eu gravo ficou tão claro o expositor, ficou legal pra caramba, mas do outro lado está mais escuro, então toda vez que eu gravo de costas para o expositor eu tenho um problema de sombreamento em mim agora. Então é outra coisa a se resolver. Nos próximos dias também o Estevam fez para mim os nichos de quadrinhos para eu tirar, porque do jeito que a gente colocou aqui, só para poder tirar os quadrinhos das caixas, eu enfiei tudo no nicho aqui debaixo da mesa, que a gente fez aqui e tal, etc. Foi engraçado demais a gente fazendo isso, porque cortando, imagina numa obra, você morando numa casa onde todo dia você tem que limpar, todo dia, a hora que você acaba de limpar, vem alguém com uma serra circular, que nem chegou o Estevam num dia de calor, para a gente cortar madeira aqui no meio do quarto. Mas, de novo, divertido, e a experiência foi divertida, mas toda vez que alguém fala assim, puxa, é um expositor, é caro, isso aí é fácil de fazer, eu faço, ou essas peças da Iron, não sei o que, ou de alguém, isso aí eu faço no 3D, nunca é fácil. Tá? Esse é o aprendizado. E se eu tivesse feito exatamente com o marceneiro, talvez não tivesse sido tão divertido e provavelmente não estaria pronto até hoje, porque até o marceneiro aqui não entregou tudo ainda, entregou a sala, nem o sofá nós temos para sentar na sala de TV. Na sala de estar sim, mas na sala de TV não temos um sofá ainda. Tá lá só a coleção de minicôs, videogames. Outro dia a gente jogou Mario Party com umas cadeirinhas lá com a turma do Figuraças. Então, isso tudo para dizer, esse negócio das caixas, o valor, a hora que você tem que mudar, eu lembro de eu estar tirando as figuras do expositor lá do apartamento velho, a primeira eu embalei super bem, demorei 10 minutos, a segunda eu demorei 5 minutos, terceira, quarta, seja estátua, boneco, tudo, eu já estava embalando em 10 segundos pelo cansaço, porque eu já não aguentava mais aquele assunto e tinham outros assuntos acontecendo. A única coisa que eu acho que é válida é comentar o seguinte, o plástico bolha, eu tenho, as caixas ficaram dentro do apartamento, alguns dias mais quentes, alguns mais frios, mas eu tenho a impressão que depois de algum tempo não aconteceu, passei um pano, saiu,
nas figuras de plástico, o plástico bolha, dependendo da temperatura, ele acaba marcando as figuras. Então, eu acho que eu tirei a tempo, depois de algum tempo, 1 mês, 2 meses, dentro das caixas, mas talvez se deixar muito tempo, o plástico bolha talvez comece a marcar as figuras. Primeira situação. A segunda, as figuras de plástico, por exemplo, He-Man, as armas, a hora que eu tirei das caixas, estavam todas as espadinhas, todas envergadas, porque mesmo que não esteja muito calor no ambiente, dentro da caixa e do plástico bolha, a temperatura deve ser potencializada lá dentro. A hora que eu tirei, dei uma desentortada, às vezes aqueci alguma coisa e volta-se ao normal. Algumas pessoas, quantas peças quebraram? O que quebrou durante a mudança? A verdade é que durante a mudança em si, nada. O que quebrou foi depois, porque um montão de caixa, não aguentava mais, abria, tinha que tirar coisa, os gatos entravam dentro das caixas e faziam uma festa, giravam em cima das peças da Iron, em cima das peças da NECA, etc. E da Iron eu não tive nenhuma quebrada, nada de estátua. Já boneco, tive 2 ou 3 coisinhas que foram quebradas depois, inclusive lanças de predador eu tive que colar, porque como elas envergaram, algumas eu soprei e tal, desentortei, algumas eu falei, acho que dá e plaque, quebrava, plaque. Então, mais peças de plástico que envergaram com o calor e depois hoje já estão imperfeitos, não tem mais nada envergado. Então tem que tomar um certo cuidado depois com a temperatura onde vai colocar essas caixas durante a mudança. A história do plástico bolha, que eu tenho a impressão que marca peças de plástico. Eu acho que teve a capa do Kylo Ren da Iron, a hora que foi encaixar na base, não encaixava mais, ela deu uma pequena deformada. Eu tirei essa diferença no dedo e está perfeita. E no final não está finalizado, não está tudo perfeito, mas a gente vai acertando aos poucos as coisas, assim como acontece com a nossa vida. Alguns assuntos a gente termina uma etapa, mas os assuntos nunca acabam. E um dia, na hora que estiver pronto isso aqui, eu quero as arquibancadas, as figuras estão exatamente do dia que ficou pronto o expositor que a gente pintou, 2 dias depois, eu coloquei as figuras e elas estão assim até agora, na mesma posição. Então, remanejar, fazer, limpar os vidros, etc. Mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai acertando com muita paciência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se encontra em breve no próximo. Até mais, tchau, tchau.